Já aconteceu comigo de achar realmente que eu estava fazendo, tipo, que eu já tinha levantado, já estava arrumando as crianças para a escola, que eu estava não sei o que lá, fazendo isso, tinha ido no banheiro, feito xixi, escovado o dente, e não sei o que, papapá, e de repente eu acordei e falei, uai, eu achei que eu já tinha acordado, já estava fazendo as coisas e tô aqui deitada ainda, entendeu? Só que nada além disso. Agora, esse negócio dele acordar, ver um ser na janela, depois acordar de novo, e aí o instrumento está lá do que ele tinha feito antes, tipo o copo. Ninguém foi lá e bebeu água e deixou o copo no mesmo lugar, molhado ainda, ou seja, aconteceu ou não? Foi no astral, mas aí ele pegou o copo mesmo no astral? E esse ser que depois que ele deitou na cama dele também viu? Que bicho é esse? Uma vez então, esse negócio aí só que eu não saí da cama. Eu estava deitada na cama e aí eu achei que eu acordei, que eu abri o olho e vi nos pés da cama 3 cabecinhas pretas. Só que eram pequenininhos, assim, tipo, tava na beira da cama, com chapéu. As 3 de chapéuzinho, as 3 cabecinhas. Aí eu não lembro se tinha olho branco também. Se... É como se não tivesse, mas eu soubesse que estavam olhando para cá. Talvez isso. Não sei se tinha ou não tinha. Agora eu não lembro. Agora eu tenho que rever o meu relato. Mas foi assim, segundo, não diria talvez nem segundos, mas milésimos de segundo. E aí já, pá, aí eu não sei se eu abri o olho de novo, e aí eu acordei de fato, mas é aquela sensação de que realmente eu vi, não foi muito sonho, não. Ai, que susto, tô falando das coisas que... no que são seres que permeiam aí o astral de vários tipos, tem vários modelos, tamanhos e cores. Talvez sim. Conta aí pra gente se já aconteceu algo parecido com você. Deixa nos comentários, comenta aí no chat. Se for comentar, que seja com respeito, ou manda o seu relato pra gente. Vamos ver o que é esse daqui. A coroa de penas, feitiço de morte. Credo. Oi, Aninha e assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Aqui quem vos escreve é uma super fã do canal mais amado do Brasil. Acompanho você e o Matheus desde o início, quando tinha o blog. Ouço o dia todo, se possível, e simplesmente amo as histórias. Eu sou uma mulher de 39 anos, me chamo Fulana, e já vi de tudo nessa vida. Inclusive naves alienígenas, ai que legal, gnomos, ai que legal, e acredito em tudo. Creio que não estamos sozinhos. E bobo é aquele que pensa que é o rei do mundo e que pode fazer o mal sem colher esse mal para si. A lei do retorno existe sim, e tome cuidado com o que deseja ao próximo. Semeie o bem e colherá o bem. Semeie o mal e já sabe o que te aguarda. O que me fez escrever hoje para você foi o relato que eu ouvi em 19 de julho de 2022, da moça que descreveu o meu trauma de piolho de cobra. E esse relato me fez lembrar de algo que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 2 aninhos, isso em 1985. Eu não me recordo, pois era muito pequena, mas a minha querida mãezinha lembra nos detalhes e nos conta essa história desde sempre. Minha mãe e meu pai eram um casal lindo, ambos jovens, esbeltos e os dois muito cobiçados pelas maledites e maleditos, digamos assim. Então minha mãe, volta e meia, encontrava trabalhos feitos para eles no quintal da nossa casa. Eram sapos com os nomes deles na boca, boneca de voodoo dentro do nosso poço de água, terra de cemitério no armário da cozinha. Enfim, o casamento dos meus pais sempre foi muito conturbado. Acredito eu que por conta desses trabalhos feitos, né? Pois isso atrapalha demais a vida das pessoas, fazendo com que discutam por besteiras e que eles percam bens assim do nada, em acidentes absurdos. Mas eles realmente se amavam e minha mãe viveu sua vida para ele e ele para ela. E ambos para a família. Eu sou a caçula e tenho mais um casal de irmãos. Meu paizinho faleceu ano passado
vítima de uma embolia pulmonar e entre outros graves problemas de saúde. Minha mãe sente demais a falta dele e culpa os feitiços feitos para eles como causa de suas doenças. Nossa, será ainda? Como falei anteriormente, eu não desacredito, pois sei que essas coisas não trazem nada de bom. Então vamos para o relato. Caiu sobre mim um desses malditos feitiços. Eu, sendo a mais novinha da casa e com certeza a mais fraca espiritualmente, pois tinha apenas 2 aninhos na época, né? Eu dormia numa caminha ao lado da cama dos meus pais e sempre me sentia mal, com dores de cabeça, crises que chegaram a paralisar parte do meu corpo, língua, olhos, me fazendo ficar imóvel. Era horrível. Minha mãe havia me levado a vários médicos e nenhum deles conseguia entender o que acontecia comigo. Foi então que ela, junto com meu pai, foram num centro espírita. Ela o descreveu com... não é um centro espírita, então, era algum centro de alguma coisa, porque ela descreveu esse centro, eu acho, com muitas imagens de carrancas, era um ambiente escuro, umas imagens estranhas, assim, né, umas estátuas, um ambiente escuro, mas enfim, ela tinha que me ajudar, pois o que estava acontecendo comigo não era normal. No atendimento, o homem disse a ela que via um grande feitiço de morte feito para eles e que havia caído sobre mim. Ele pediu que eles voltassem outro dia com todos os travesseiros da casa, que eles iriam desfazer esse mal. Minha mãe se apressou em voltar lá e ele começou a abrir todos os travesseiros. E ele encontrou no meu travesseiro uma coroa de penas sem ser finalizada. Ou seja, era meia coroa. Ele tirou e mostrou para os meus pais e disse: assim que essa coroa se fechar, a sua filha vai morrer. Mas não vamos deixar isso acontecer. Vamos levar essa coroa para o rio amanhã e quebrar esse feitiço. Eu preciso de algumas coisas apenas, como velas, flores e a coroa de penas. Ele levou essa coroa para o rio e desfez o feitiço de morte que havia caído sobre mim. Ana, minha mãe, me salvou. Ela não deixou o feitiço finalizar. Ela não deixou o feitiço finalizar sua maldita obra. E hoje sou grata a ela. Pois minha mãe, mesmo com medo daquele ambiente, daquele centro, digamos assim, que não era o habitual dela, mesmo assim ela foi atrás de resolver a situação. E hoje, graças a Deus, estou bem. Espero que quem tenha feito isso já esteja no inferno, queimando com o capeta, cutucando sua bunda. Ana, muito obrigada por ler meu relato. Sou fã do canal e da sua família. Um grande beijo e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Ai, nem falo nada, né? Como tem gente pequena, né? Que faz essas coisas. Mas olha que interessante, ele pediu os travesseiros. E não é a primeira vez que a gente vê isso aqui no canal. Tem outros relatos que eu já vi desse lance de feitiço no travesseiro. No travesseiro aparece. Eu acho que materializa dentro do travesseiro. A gente, todo mundo rasgando o travesseiro em 3, 2, 1, né? Essas coisas aparecem. E aí, no caso, apareceu só no dela. Ia materializando ali, porque não era alguém que chegava de madrugada, abria o travesseiro, enfiava o negócio lá, cada dia mais fechando essa coroa. Materializava ali uma coroa de penas. E como em outros casos, né, quando ela finalizasse, acabava a vida da criança, no caso, acabou caindo sobre ela. Mas o feitiço era para a família, ou para o casal, né? Hein? Quem desejou já tomou, ou vai tomar, ou as duas coisas ainda. Triste, né? Deixa eu dar mais beijinhos aqui. O maledito viu o anjo da morte. Vamos lá. Todos os nomes já foram devidamente trocados.
Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Atualmente eu tenho 28 anos, mas na época em que eu escrevi e mandei esse relato para você, eu tinha 24 anos e morava em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas hoje eu estou em Manaus. Como eu disse, já havia escrito e mandado esse relato, mas cortei muita coisa por se tratar de um assunto pesado e que na época eu não quis pôr por não achar necessário. Mas pode deixar que o relato não é nada sex além, porém se trata de um assunto onde tem uma certa violência. Existe sim um abuso. Em 2016 eu sabia de apenas um, mas em 2018 eu tomei ciência que o maledito não destruiu apenas a mim, mas sim a um outro membro da minha família. Então, vamos ao relato. Sendo sincera, o meu relato está mais como um desabafo, pois eu evito falar sobre o assunto até com a minha própria família, onde foi graças a elas que tudo isso aconteceu comigo. Graças a ela, a família? E por conta disso, até hoje eu ainda guardo um pouco de mágoa da família, de preferência da minha mãe. A minha vontade de falar sobre isso foi logo após a notícia no canal, lá em 2016, onde uma mãe mantinha a filha em cárcere privado, deixando de alimentá-la e de cuidar dela a pedido da pastora, onde ambas chamavam-na de demônio, diziam que ela estava endemoniada, por isso mantinham a menina em cárcere privado, sem comida, sem nada, amarrada. Ridículo. O meu relato não é tão forte quanto essa história, mas envolve um líder religioso que fez uma completa lavagem cerebral na minha família. Bom, Ana, eu vou começar o relato falando um pouco da minha vida, para que vocês possam entender bem o porquê disso tudo ter acontecido. A minha família inteira vem do espiritismo e também de vez em quando visitava alguns centros de macumba, entre aspas, né? E isso foi meio que passado de geração em geração. Até que em algum ano, entre 2000 e 2002, a minha mãe se firmou em um centro no qual ela ficou frequentando até janeiro de 2009. Dito isso, vamos voltar um pouco antes, para ser mais específica, em novembro de 2008. Tenho uma priminha, que aqui vou chamar de Juliana, que fez aniversário em novembro. Nesse mesmo ano, ela completou 2 anos e foi feita uma super festa de aniversário com direito a salão de festa infantil, onde tem aqueles mini parques de diversões. E a minha tia, que aqui vou chamar de Lúcia, e seu esposo, que aqui chamarei de Mário, aparentemente viviam bem, uma família unida e feliz. Até que a minha tia perde o chão. E exatos 3 dias depois da festa, o Mário diz que ambos iriam se separar, porque ele estava apaixonado por outra mulher, onde ele mesmo havia assumido que estava tendo um caso com essa mulher por meses. E pasmem, ele levou a própria amante para a festa de aniversário da própria filha. Pronto. Depois disso, a minha tia ficou arrasada e entrou numa depressão gigantesca, a ponto de não ter condições de cuidar da própria filha. Enfim, chegou dezembro, para ser mais específica, estávamos na nossa casa de praia em Arraial do Cabo, para podermos passar a virada de ano novo lá. Minha avó e a minha mãe acharam que seria bom para minha tia sair um pouco de casa e respirar novos ares. Então resolvemos adiantar um pouco as nossas férias e ao invés de ir para lá no carnaval, iríamos logo depois do Natal e ficaríamos por lá janeiro inteiro. A depressão da minha tia só piorava e como eles tinham uma filha de 2 anos e a minha madrinha estava preocupada com ela, acabou chamando um missionário muito conhecido da região, que aqui vou chamar de Maledito, para poder fazer uma oração e acalmar o coração da minha tia. E foi nesse dia que o bendito, entre aspas, entrou nas nossas vidas. Ele orou para minha tia
orou na casa, né? Orou a casa e chegou até a receber revelações para cada membro da minha família. E ainda disse à minha tia que Deus havia dito a ele que o esposo dela voltaria para ela, dando falsas esperanças a ela. Pronto, depois desse dia minha tia entrou em modo de desespero e começou a andar com esse maledito, o missionário, é isso, para cima e para baixo, na esperança de que Deus pudesse revelar mais alguma coisa para ela. Mas nada aconteceu. Quando voltamos das nossas férias, minha tia começou a ir de igreja em igreja esperando que Deus pudesse falar com ela. Mas nada de muito impactante aconteceu e não demorou muito tempo. Ela convenceu a minha família inteira a se converter e de umbandistas viraram evangélicos. Deixa eu só dar lembrando aqui, pessoal, que ninguém está falando mal da religião daqui ou dali. O que acontece aqui são pessoas de má índole enfiadas nas religiões, entendeu? E pelo jeito é o caso que vai acontecer aqui. Sabe aquela maçã podre no meio que acaba denegrindo a religião? Então, mas vamos lá, continuando. Meses se passaram e eu acabei terminando com um namorado na época e aquilo foi motivo de alívio para minha mãe, pois ela não gostava muito dele. E com razão. Mãe, quando cisma, não é à toa. Eu descobri que ele me traía. Enfim, em um feriado qualquer, onde eu não me recordo qual, minha mãe estava na varanda com a minha avó e a minha tia Lúcia, nessa mesma casa de praia em Arraial. E disse que queria tanto que Deus enviasse um namorado para mim, como o maledito, que era o missionário lá, né? Queria que Deus enviasse um namorado para mim como o maledito, porque ele é um homem íntegro, de muita fé, e queria que eu encontrasse um igual. Algumas horas se passaram naquele mesmo dia e ele apareceu lá em casa, querendo conversar com a minha mãe. A minha tia Lúcia, querendo conversar com a minha mãe, com a minha tia Lúcia e comigo em particular. Lembrando que eu, na época, era uma adolescente de apenas 17 anos. Então, tudo que eu relatar aqui aconteceu sem o meu consentimento. Fomos para a varanda e o maledito disse que Deus havia revelado para ele que eu estava grávida do meu antigo namorado. Só que era impossível, gente. Eu estava menstruando normalmente, o meu corpo não havia mudado em nada. Eu usava contraceptivo no horário certinho, todos os dias. E outra, eu não tinha relações com o meu ex fazia mais de 3 meses, quando enfim terminei com ele. Mas continuando, quando a minha mãe soube, ela ficou arrasada comigo. Disse que não esperava isso de mim. E eu até tentei argumentar, mas ela nem me deu a oportunidade. E a minha tia disse para eu calar minha boca, porque eu não tinha direito de dizer nada. Vendo toda essa confusão aumentar, ele disse que ia fazer um jejum de 48 horas, sem água, sem comida e com muita oração para que Deus abortasse. Como se Deus aprovasse isso, né? O meu bebê, tipo, que eu nem tava. Minha mãe ficou super agradecida a ele e, junto com a minha tia, me olhava com desgosto. Gente, olha só o nível que chega a... A partir dali, a minha vida se tornaria um inferno. Passaram-se as 48 horas e ele apareceu na nossa casa, chamou a minha mãe e a minha tia para um canto e conversaram em particular. De acordo com ele, Deus havia escutado suas orações e tinha tirado aquele bebê de mim, e que além disso Deus havia revelado outra coisa. Deus havia mandado ele se casar comigo. Lógico que na hora eu não fiquei nem sabendo, eu só vi que todo mundo estava muito feliz. E a pedido do maledito, elas não haviam me contado nada, dizendo que ainda não era hora de contar, que quando fosse Deus falaria com ele e aí sim minha família poderia me contar. Gente do céu. Todos aceitaram, afinal, uns dias antes a minha mãe havia dito para minha avó que queria que Deus enviasse um namorado para mim como maledito,
E Deus foi tão generoso que enviou o próprio maledito. Acabou o feriado e todos nós voltamos para as nossas casas. Dias depois eu fiquei sabendo que eu ia me casar com o maledito. Eu tentei argumentar, tentei dizer que eu não aceitava aquilo, mas a minha mãe e a minha tia falavam que eu não tinha que argumentar nada. Deus mandou, então eu deveria obedecer. Eu fiquei arrasada. Eu desabafei com meu irmão, que na época era só uma criança de 11 anos, e ele, coitado, não podia fazer nada além de me ouvir. Eu não tinha ninguém, nem a minha avó me deu apoio. Ele fez uma lavagem cerebral em toda a minha família. Eu tive que me afastar de amigos da escola e da rua por causa dos ciúmes dele. Na época, eu acabei sendo forçada a entrar para a igreja e comecei a participar do grupo de coreografia. E quando o maledito me viu feliz e fazendo amizade com o grupo jovem da igreja, ele falou para minha mãe que eu tinha que sair do grupo de coreografia, pois Deus não estava gostando, pois as minhas danças eram sensuais demais. Ana do céu, a gente só mexia os braços e girava. Não tinha nada de sensual nisso. E quem é da igreja sabe o quanto as coreografias são simples e com muito respeito. Sim. Resumindo, passei 2 anos e meio de namoro forçado e noivado à distância, pois ele morava em Arraial e eu não. E mesmo a gente se vendo pouco, ele tirou tudo de mim. Eu só tinha 17 anos quando soube o que ia acontecer comigo. Eu não tinha mais ninguém. Meu sonho era terminar o colegial, fazer faculdade de direito, poder eu mesma construir o meu futuro, mas eu não podia. Ele que ditava as regras, e mesmo a gente se vendo bem pouco, ele controlava a minha vida. Eu não tinha mais amigos, eu fui proibida de falar com meu próprio pai, só porque o meu pai era bissexual e estava tendo um relacionamento com um homem. Minha família não me ouvia, eu orava a Deus tentando entender o porquê de eu estar passando por aquilo. Ana, eu escrevo agora com lágrimas nos olhos porque me dói até hoje relembrar tudo que eu vivi. Relembrar todo o sofrimento que eu tive que passar e ver a minha própria família me dando as costas. Eu não fazia nada, Ana, mas ele arranjava pretexto para brigar comigo e reclamar com a minha família e a mesma me acusava. Me apontava o dedo e dizia coisas horrorosas para mim. Me obrigavam a ficar de joelhos no meu quarto, orando à força. Faziam da minha vida um inferno. Você lembra quando eu disse a você que teria uma parte pesada? Pois é, isso aqui é uma novidade que lá em 2016 eu não sabia. Ele, quando vinha me ver, ficava na casa da minha mãe e dormia no quarto do meu irmão. Ana, ele tocava no meu irmão. Ele obrigava o meu irmão a tocar nele. Dizia que Deus se agradava e não teria problemas em fazer aquilo. Contanto que fosse só com ele, pois ele era servo de Deus. Gente, mas eles têm que fritar um pouquinho mais no mármore do inferno. Esses que usam o nome de Deus para fazer essas coisas. Porque tem os que fazem, só fazem, já tem que fritar. Mas esses que usam o nome de Deus dizendo que eles são santos e que Deus isso, Deus aquilo, esses tem que ter um lugarzinho especial guardado ali no tridente do capeta. Oh, meu Deus, que raiva. Mas continuando, meu Deus do céu, vamos lá. Cadê? Onde estávamos? Tá. Ana, ele fazia isso porque ele sabia da sexualidade do meu irmão. Quando isso aconteceu, meu irmão era jovem e na época minha tia descobriu no celular do meu irmão vídeos de 2 homens e foi contar para o maledito, porque ela não queria um sobrinho gay. E se o maledito podia fazer uma oração para libertar o meu irmão desse demônio, porque ele era gay. Na época, meu irmão estava se descobrindo. Ele é bissexual, assim como meu pai. Nós soubemos disso porque quando meu irmão foi se assumir para minha mãe, ele acabou contando tudo. Nem eu sabia disso. Agora pensa, Ana, o quanto esse homem foi o verdadeiro demônio em nossas vidas. Ele não apenas me destruiu, como também mexeu com meu irmão.
E a minha família não via isso. A minha família o endeusava. Para mim, a minha família o via como o verdadeiro Deus. Enfim, continuando, pois o maledito não parou por aí. Ele queria mais. Semanas antes do casamento, eu implorei para minha mãe, eu me esgoelei, eu disse que eu não o amava, eu nunca amei e que não estava sendo feliz, que eu não queria me casar e a única coisa que eu ouvi dela foi o seguinte: você vai casar sim, amor se vem com o tempo e não é algo que acontece na hora, isso se constrói e se Deus quer assim, Ele sabe o que faz. E o meu mundo foi ao chão. Eu passei anos sem entender o porquê disso tudo. E depois desse dia eu desisti de lutar sozinha. Eu não tinha voz, eu não tinha apoio. Até eu pensei que Deus havia desistido de mim e que realmente eu teria feito algo muito errado para poder estar passando por tudo aquilo. E então chegou o dia do casamento, no dia 3 de dezembro de 2011. Nunca fui tão infeliz. A cada passo que eu dava no altar era uma lágrima de infelicidade. Eu, com apenas 19 anos, senti que a minha vida tinha acabado ali. Na cerimônia, o pastor pediu para eu ler os meus votos e eu disse que não fiz. E eu chorava, Ana. Eu não conseguia falar, eu não sei como tinha forças para estar em pé, vendo toda aquela gente me olhando e eu só pensava em gritar, em sair correndo. Mas ele havia feito tanto a minha cabeça que eu tinha medo das consequências. E o pastor enfim disse que não precisava de votos para dizer o quanto eu o amava, bastava apenas dizer. Ana, eu travei, não saía, eu não conseguia dizer. E o pastor, não precisa ter vergonha, fulana, fale. E eu comecei a entrar em desespero. Foi quando eu olhei para o maledito e ele me olhava de uma forma, Ana, que eu juro para você, se não tivesse testemunha naquela igreja, ele ia me agredir. Era um olhar de puro ódio, como se o próprio capeta tivesse na minha frente. Foi quando eu arranquei forças de não sei onde e disse que o amava. A minha voz saiu baixa e trêmula. Ele fez os votos dele e eu te juro, eu não lembro uma palavra do que ele disse. Eu estava tão apavorada que a única coisa que eu pedia para Deus era proteção. Casei. Não tive lua de mel e nem houve a consumação. Como a festa de casamento foi em casa, eu dormi na minha cama e ele dormiu no quarto do meu irmão. Ele mesmo viu o meu desespero e disse para eu ficar tranquila, pois eu teria o meu quarto só para mim, até irmos para a nossa casa. E aí 2 dias depois estávamos indo para Arraial do Cabo morar na casa de praia da minha família, já que ele pediu emprestado até conseguir uma casa. Chegando lá, implorei para minha mãe para eu ficar mais uns dias, mas ela disse que estava na hora de eu consumar o meu casamento e viver a minha vida de casada, cuidando do meu marido e sendo uma boa esposa. E depois daquele dia e de tudo o que aconteceram nos dias que se passaram, foi Deus agindo ao meu favor. Minha mãe foi embora e com isso só ficamos eu e ele na casa. Disse que não ia me forçar a nada. Quando eu estivesse preparada, me entregaria a ele. Respirei um pouco aliviada, mas foi somente por 3 dias, pois logo em seguida começaram as brigas. Ele gritava, dizendo que a vontade que ele tinha era de me bater, que ele era o marido e ele mandava. Começou a falar mal da minha família, dizendo que a família dele era melhor, pois eram evangélicos de berço, e a minha era só uma família de recém-convertidos, que antes disso adoravam deuses falsos, recebendo demônios em seus corpos, que a nossa alma estava manchada por isso, que éramos uns inúteis, que tínhamos muito o que aprender ainda, e para piorar, ele ligava para minha mãe para reclamar de mim, falar que eu era uma inútil, que eu não servia nem para ser mulher, já que até então eu não havia consumado o casamento. E foi numa dessas ligações que a minha mãe falou comigo, querendo saber o que estava acontecendo. E eu dizia tudo o que acontecia, das coisas que ele falava referente à nossa família, e a minha mãe falava que ele tinha dito outra coisa para ela, e que era para eu fazer logo a consumação e parar de mentir. Eu me sentia um lixo,
pois ninguém acreditava em mim. E para piorar, vinham parentes dele na nossa casa, entre aspas, me ameaçando, dizendo para eu consumar o casamento, pois ele era um homem de respeito na cidade, um missionário importante, e todos estavam falando dele. Que ele não era homem, pois não tinha conseguido fazer a própria esposa consumar o casamento, e que todo mundo já estava sabendo. Que coisa é essa? E que era melhor eu fazer a minha obrigação de mulher casada e me entregar a ele. Eu era cobrada de tudo que era canto, Ana. Eu me sentia encurralada e era ameaçada por todos os cantos. Mas foi quando o inevitável aconteceu. Eu menstruei uma semana antes e a minha menstruação nunca adiantou tanto assim. Atrasava ou adiantava 1 ou 2 dias, mas não uma semana. Era a primeira vez. E eu comecei a pensar que fosse o estresse psicológico, afinal eu acordava e dormia à base de ameaça. Foi quando nesse mesmo dia, na parte da noite, deu o horário e fomos nos deitar. Por mais que dormíssemos na mesma cama, ele virava para um canto e eu para o outro. Mas nesse dia foi diferente. Ele tentou me tocar. Foi quando eu, apavorada, disse que estava menstruada. E ele, fulo da vida, não acreditou e saiu do quarto me xingando e reclamando e foi dormir na sala, me deixando sozinha no quarto. Ana, eu o ouvia falando na sala, mas eu não entendi o que ele dizia e naquela noite eu não consegui dormir com medo dele entrar no quarto e fazer alguma coisa comigo, de querer me forçar mesmo eu estando naqueles dias. Mas a noite foi tranquila e nada aconteceu, pelo menos para mim. Apesar de não ter pregado o olho naquela noite. Já era o dia seguinte quando me levantei e assim que eu saí do quarto para tomar café, ele disse para eu arrumar as minhas coisas, porque íamos passar uns dias na casa da avó dele. Eu não entendi o motivo e eu tentei argumentar, e ele começou a brigar, dizendo para eu fazer o que ele estava mandando e não questionar a sua decisão. E lá fomos nós de mudança para a casa da avó dele, que ficava na mesma rua. E mais tarde, naquele mesmo dia, a avó dele me disse que ele estava vendo vultos pela casa e que nunca tinha visto ele tão apavorado. Ana, eu não vi nada, eu não senti nada. Não que eu seja sensitiva ou algo do tipo, mas eu já vi e senti coisas quando eu era mais nova, mesmo sendo raras às vezes. Os dias se passaram. E como estávamos na casa da avó dele, ele dormia primeiro e eu ia só mais tarde para a cama com medo dele querer algo comigo. Eu inventava sempre que estava sem sono ou com saudades da minha família e só me deitava quando eu me certificasse que ele estivesse no 20º sono. E mesmo assim eu ia dormir com medo. Mas foi quando a situação dele piorou. Ele ficou doente. Voltou para o antigo quarto dele da época de solteiro, já que ele morava com os avós. Ele só sabia ficar de cama, não tinha forças para nada. A família dele o visitava, me olhava com ódio e diziam que eu era tão inútil que eu não servia nem para cuidar do meu marido doente, que eu era uma imprestável filhinha de mamãe. Ana, eu juro para você que eu comecei mesmo a me culpar por não conseguir fazer nada. Mas eu estava apavorada, pois ele gritava, dizendo para me tirarem daquela casa, que ele não queria me ver, que era por minha culpa que ele estava morrendo. O que eu podia fazer? E a cada dia mais ele definhava na cama. Ele não comia, não se hidratava. Para ir ao banheiro tinha que ser carregado. Ele queimava em febre, estava branco e mais magro. No começo achavam que era apenas uma gripe, que ele estava só adoecendo e a família dele continuava me ameaçando, me culpando. Colocaram até Deus no meio, dizendo que era Deus o culpando por não consumar o casamento à força, já que eu não cedia. Gente, que povo louco! Na minha última noite naquela casa, eu criei coragem e entrei no quarto dele para saber como ele estava, e em um ataque de fúria ele berrava, me expulsando de lá, dizendo para eu sair da casa dele, que Deus estava levando ele por minha causa, que ele enviou um anjo da morte para matá-lo, que o estava perseguindo desde a minha casa. Bem feito.
Foi quando a avó dele me tirou do quarto e disse para eu pegar o telefone e ligar para minha mãe vir hoje, porque caso o filho dela morresse por minha causa, que a minha família ia se arrepender e sofrer as consequências. Olha lá. E no dia 24 de dezembro de 2011, minha mãe apareceu para me buscar junto com a minha tia e por algum milagre, Deus naquele dia tirou a venda dos olhos delas e viram o quanto eu era desprezada por ele, pela família e por todos ali. E foi quando eu voltei para a casa da minha mãe e saí daquela cidade, daquele lugar e daquele ambiente. Uma semana depois, demos entrada no divórcio e meses depois minha família descobriu através de uma das irmãs da igreja que ele congregava que a intenção dele era tomar tudo que era nosso, desde a casa de arraial até o nosso dinheiro, pois a minha família vivia dando dinheiro para ajudá-lo nas viagens que ele fazia e nas obras da igreja. Ela descobriu porque essa irmã da igreja viu as mensagens no celular do filho, onde o maledito fazia falsas promessas, dizendo que quando a minha mãe morresse, minha mãe tem câncer e, para o desespero dos inimigos, bem viva, ele iria tomar tudo do meu irmão e que ele daria presentes a esse garoto que vou chamar aqui de Gustavo, através da herança que eu iria receber e que ele o levaria para ir junto às viagens missionárias para ninguém suspeitar do caso dos dois. Você lembra quando eu disse que ele abusava do meu irmão sempre que ia para a casa da minha mãe? Ele estava ajudando um adolescente que na época era novo também, a sair do pecado da homossexualidade. Mas, gente, como assim? Que jeito? Então era esse Gustavo e na época vivia por cima e para cima e para baixo com ele. Que loucura. Eu sei disso porque na época em que éramos casados, esse garoto vivia batendo lá em casa e o maledito saía para fazer sabe-se lá o quê. Foi descoberto que os dois pareciam ter tido algum tipo de relação e a igreja descobriu através dessa irmã tudo que ele fez. Ele perdeu o cargo de missionário da igreja, foi expulso da mesma. Esqueci de avisar, ele na época tinha 26 anos. Enfim, metade da cidade onde a gente tem a casa não olham na cara dele, incluindo parentes. Hoje ele ainda prega em algumas igrejas, mas ele tem que ir em cidades vizinhas, onde infelizmente ele continua fazendo o papel de bom samaritano para gente cega. Mas Ana, depois disso ele perdeu tudo, até a casa. Hoje moram em um casebre tão pobre que eu chego até ter dó da avó dele, pois ela foi a única naquela casa que nunca foi rude comigo. Pelo contrário, sempre tentava me acalmar, dizendo que era apenas uma fase, que logo as coisas ficariam bem entre eu e o maledito. Ela não merece estar nessa situação que está por causa do neto, filho de uma quenga que ela tem. Mas hoje, graças a Deus, eu sou feliz. Não estou mais em igreja alguma, mas continuo confiando em Deus. E hoje entendo por que ele permitiu fazer isso, para desmascará-lo e mostrar que Deus pune aqueles que brincam com o nome dele. Amém. Deus não permitiu que ele me tocasse, e agora entendo o porquê da minha menstruação ter vindo uma semana antes. Agora entendo o porquê dele querer fugir da casa onde a gente estava. Naquela noite em que ele foi dormir na sala, ele já estava vendo o anjo da morte, segundo ele, e os vultos negros. E se lembra que ele falava coisas que eu não entendia por estar com a porta fechada? Eu acho que ele estava orando a Deus e pedindo proteção. Mas o que me deixa mais pasma é que ele sempre foi muito valente, do tipo que dizia, eu piso na cabeça do diabo. E vê-lo do jeito que ele ficou foi um espanto para mim, pois ele estava claramente apavorado. Mas hoje, graças a Deus, tenho um marido que eu amo e que me ama. Na época em que eu escrevi esse relato, éramos apenas namorados. Estamos há 7 anos juntos e 2 anos casados. Ele sabe de tudo que eu passei e me apoia. Me ajuda e está comigo em todos os momentos. Confesso que quando eu resolvi contar, eu pensei que ele ia sair correndo, mas pelo contrário, ele me compreende e entende os meus medos, minha dor e tudo o que até hoje eu passo.
Se lembra que no relato eu disse que eu queria fazer a minha faculdade de Direito? Pois é, hoje eu sou formada, advogo há 2 anos e foi o meu marido que me ajudou a realizar o meu sonho. Depois que eu me divorciei do maledito, eu surtei. Eu culpei a minha família por muito tempo. Adquiri crise de ansiedade. Mas em agosto de 2013, Deus colocou no meu caminho o meu atual esposo e foi graças ao apoio dele que dei início ao meu sonho de me formar. E em 2018 me formei e dediquei tudo o que eu conquistei a ele, pois sem o apoio dele e o empurrãozinho que ele me deu, minha vida teria parado e eu não teria forças para continuar. Eu sei disso porque a minha prima havia dito à minha mãe, dias antes de conhecer o meu atual marido, que teria sonhado comigo, me vendo cair em uma depressão horrível, onde eu teria acabado com a minha própria vida. Depois do meu esposo, eu virei outra pessoa, e eu sempre digo a ele que ele é um anjo que Deus me deu de presente, depois de tudo que eu passei. Enfim, eu não perdoei o maledito, e nem sei quando vou perdoá-lo. Minha família até hoje me pede desculpas por tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu, e hoje elas acreditam em cada palavra que eu disse, incluindo o fato de que não estava grávida naquela época. Afinal, Deus agora realiza aborto? Hoje eu e a minha família vivemos bem. Não sinto ódio, não sinto raiva, mas guardo aquela mágoa que vira e mexe aparece e me faz chorar. Mas meu marido me lembra diariamente que a família agora sou eu e ele, e que eu não preciso mais chorar ou lembrar de tudo o que eu vivi, pois aqueles dias se passaram e nada daquilo irá acontecer de novo. Ana, eu não sei se você irá ler esse relato ou contá-lo no canal, mas eu precisava desabafar e sei que não teve tanto sobrenatural e se de fato ele viu ou não o anjo da morte, mas seja o que ele tenha visto, eu agradeço, pois foi naquele dia em que eu me senti livre depois de anos vivendo em uma prisão psicológica e em um relacionamento forçado, onde a cada dia que passava eu vivia com medo e sozinha. Obrigada por ler até aqui e me desculpe pelo relato gigante. Eu escrevi em 2016, com muitas pausas, e hoje, em 2020, acrescentando mais coisas. Eu me vi em lágrimas, dando longas pausas e abraçando o meu marido o tempo todo e o agradecendo por tudo, inclusive por nunca desistir de mim. Sou fã do canal desde os primórdios, conheci vocês no famoso Relato 200 e desde então acompanho sempre que posso. Um beijo a você e a toda a sua família e que as bênçãos de Deus recaiam sobre a vida de vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Cara, isso serve de alerta para as pessoas ficarem atentas com pessoas dentro de denominações, né? Seja igreja, centro, para não levar o que aquela pessoa às vezes diz como total verdade, porque ela está lá dentro, porque ela tem certo cargo. Por isso que fala que a gente tem que ter o discernimento, né? Do bom e do mal, justamente nessas horas. A gente tem que ter o... Peraí, ele é missionário, ele falou uma coisa muito esquisita. Esse negócio de Deus falou para eu casar. Não sei não. Tá, cuidado, muito cuidado com esse negócio de Deus me falou. Pede para Deus confirmar para você, para Deus falar para você. Não para falar para ele, para vir falar para mim, para vir falar, ele falou que Deus... Não. Calma aí, muito cuidado com esse negócio de Deus me disse isso ou aquilo. Cuidado. Ou então a entidade tal me falou que... Vamos ponderar tudo isso. Tomar muito cuidado. Gente, em primeiro lugar, tá, Deus. Mas pense que Deus não é igreja, não é o pastor ou fulano. Deus, é Deus, espiritual, Deus. Que eles falam, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Deus, não a igreja, não o pastor, o fulano... E a família, tá? Então, dê muita importância para sua família, para os seus familiares, tá? Porque eu vejo que tem gente que às vezes eu conhecia pessoas que, nossa, se dedicavam muito a Deus, na verdade, à igreja. E para isso eles deixavam os filhos sem comida, sem banho, largado na rua. Mas enquanto eu preciso ir na igreja todos os dias, porque eu vou de manhã, de tarde, de noite, eu vou na igreja porque eu tenho. Primeiro é Deus, e os filhos pequenos, filho criança, tá? Tá lá na rua, sem comer,
sem banho, sem não sei o quê. Então, gente, a família, tá? Deus tá aqui. Não tô dizendo para ninguém, para não ir na igreja, nada, não. Pode ir, é muito bom, mas a gente tem que pensar certinho, ter um equilíbrio, saber o que é Deus, o que é igreja, o que é homem, família, tá? Enfim, eu falo, esse povo que usa o nome de Deus para fazer coisa errada, mas tem que dar uma fritadinha a mais lá embaixo. Ou não, ou aqui mesmo, enfim. Pessoal, espero que tenham gostado do relato, né? No fim, acabou tudo bem, assim, assim, nem tudo, né? Porque aquilo fica, mas poderia não ter acabado tão bem. E bem feito que viu as coisas que viu. Bom, continuando aqui para dar um tchau e um beijo para vocês. Maledito nesse caso, né? Maledito. Beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. E é isso, pessoal. Vamos ler mais um relato de Maledite. Os maleditos. Deixa eu ver, só confirmar aqui. Os maleditos e a possível amarração. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Adoro o canal Assombrado e sempre tive vontade de dividir esse relato, pois parecem estar me consumindo. Vou tentar resumir alguns fatos que aconteceram e ainda acontecem comigo. Vamos lá. Parte 1. Meu marido, que vou chamar aqui de Frank, meu marido e eu fomos apresentados por um amigo em comum. Já fazia alguns anos que eu estava sozinha e muito bem. Estava trabalhando, viajava bastante, estava bem feliz. Mas sempre tinha aquele sonho de princesa, de casar, sabe? Frank estava sozinho há pouco tempo. Tinha saído de um relacionamento complicado, onde era traído e tal. Pois bem, nos conhecemos e de primeira eu não gostei dele. Eu achei ele chato, feinho, esquisito, nem queria mais encontrá-lo. Depois de uns 3 meses, ele venceu pela insistência e acabamos saindo de novo. Mas eu ainda não senti absolutamente nada. Aos poucos, eu fui aprendendo a gostar dele e começamos a namorar. Parte 2. Quando conheci a família dele, eu fui bem tratada pelos seus pais e me pareceu tudo bem. Mas sempre achei o irmão dele, que vou chamar aqui de Maledito, achei o irmão dele muito esquisito. Nunca me inspirou nada de bom. Ele é debochado. Eu odeio gente debochada. Inconveniente, sabe? Tem quase 50 anos, mas se comporta como se tivesse 15. Ele mora com os pais e nunca consegue ficar por mais de 3 meses em um relacionamento. Quando eu e Frank ficamos noivos, as coisas mudaram um pouco. A mãe, que vou chamar de Maledite, a mãe dele mudou um pouco o comportamento. Ela começou a implicar com as minhas tatuagens e fazer comentários maldosos, mas eu ignorava, por ela ser mais idosa, né? Parte 3. Depois do casamento, eu estava procurando alguém para trabalhar na minha casa fazendo faxina, e uma colega me indicou uma moça. A moça chegou aqui em casa A moça chegou aqui em cerca de 1 hora. Não, a moça chegou aqui e em cerca de 1 hora de trabalho, depois de 1 hora de trabalho, me disse que ia terminar a faxina. Em cerca de 1 hora de trabalho, me disse... Em 1 hora ela ia fazer a faxina? A moça chegou aqui e em cerca de 1 hora de trabalho me disse que iria terminar a faxina, mas que não voltaria mais aqui. Ah, tá. Depois de 1 hora trabalhando lá, ela falou que ela ia terminar a faxina, mas que não voltava mais. Entendi. Mas que não voltaria mais aqui, pois a minha casa estava cheia de coisas ruins. E quem estava mandando era a Maledite e o Maledito, ou seja, a sogra dela e o cunhado. Ela disse que se eles continuassem, o meu casamento duraria pouco tempo, pois o negócio era tão brabo que eu não ia dar conta. Ela disse que eu deveria procurar ajuda para tentar desfazer esses trabalhos se eu quisesse ficar casada. Ana, eu fiquei apavorada, eu fiquei me tremendo toda. Eu sou católica e sempre tive medo de mexer com magias.
Não tive coragem de contar isso pro Frank, mas contei tudo aos meus pais, pois a moça da faxina disse que alguns detalhes que não teria como ela saber. Pois a moça da faxina contou alguns detalhes que não teria como ela saber, e isso me deixou mais apavorada ainda. Bom, depois disso eu soube que os maleditos frequentam uma cartomante aí, mas vai saber o que fazem, né? Decidi procurar um pai de santo indicado por uma amiga e ele disse praticamente as mesmas coisas que essa moça havia dito para mim. E disse ainda que o maledito era pior e que ele não nos deixaria ser felizes. Ana do céu, eu fiquei quase que em estado de choque. Eu chorava muito e nunca disse ao Frank nada disso. Decidi que lutaria pelo meu casamento com Deus, como sempre fiz em tudo. Procurei o padre da minha igreja. Aí, gente, como que eu tiro esse negócio daqui? Não sei como que eu tiro essa mensagem daqui. Bom, deixa eu continuar aqui. Procurei o padre da minha igreja e conversei muito e segui os seus conselhos, mas ainda é muito difícil, mesmo depois de 6 anos. Eu descobri que o Frank também costumava frequentar essa cartomante e depois do casamento ele disse que parou, o que me deixou cabreira. Lembra que eu disse que não tinha gostado dele? Lembra que eu disse que eu não tinha gostado dele, mas que depois de muita insistência eu fui aprendendo a gostar? Será que eu fui vítima de amarração? Minha vida mudou muito depois dele. Eu fiquei desempregada, nunca mais consegui nada, mesmo enviando milhares de currículos, perdi alguns amigos e fiquei deprimida. Escrever esse relato me deu, de certa forma, um alívio, por poder falar, sabe? E aí, Aninha e Assombrados, o que vocês acham? Beijos e muito sucesso. Um beijo para você, muito obrigada. É difícil dizer se ele fez alguma coisa, né? Mas se você não se sente bem, tipo aquela coisa, você tá com ele, mas ao mesmo tempo não se sente bem de alguma forma, se questiona assim, por que eu tô com ele? Pensa bem. Ou não, você realmente ama, né? E não sei, vai saber, não descarto nada nessas alturas, né? E queriam me expulsar daquele lugar? Vamos ver do que se trata também. Oi, Aninha e Assombrados, me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Esse relato não é meu, e sim de um tio que foi missionário nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. Não tem nomes, pode ler tranquila. Tá, então agora quem conta é o tio dela. Eu e alguns irmãos da minha igreja fomos evangelizar. Iríamos tirar alguns dias para evangelizar, porque lá o transporte é só de barco e somente de dia para ter maior segurança. Terminamos o evangelismo em uma vila e um irmão daquela vila nos chamou para jantar e passar a noite na casa dele. A casa dele era literalmente em cima de um rio. Só conseguimos chegar de barco, mas era próximo à vila. Nós jantamos e fomos deitar cedo para aproveitar o outro dia para ir para outra vila. Eu e os irmãos nos deitamos por volta das 9 da noite, em redes, na varanda da casa. Conversamos um pouco, como seria o próximo dia, e dormimos. Eu acho que não fazia nem 15 minutos que eu tinha pego no sono e senti alguém puxando o punhal da rede. Punhal? O punho da rede, acho que é isso. E levei um susto. Pensei que era a criança da casa que queria brincar. Olhei em volta e só via a água mexendo, como se algum peixe tivesse pulado de volta na água. Dei de ombros e voltei a dormir. Logo que peguei no sono novamente, aquela puxada no punho da rede. Chamei os outros irmãos e eles estavam dormindo. E aí eu já comecei a repreender aquilo. E comecei a sentir como se algo passasse por baixo da minha rede. E quando fui ver, não tinha nada.
Orei e pedi para Deus me mostrar o que estava me atormentando, para repreender aquilo. Eu fiquei parado na rede, fingi que estava dormindo e ouvi algo saindo da água. E era uma mulher. Sim, uma mulher nua saindo da água. E ela veio em direção à minha rede e falou: saia daqui. A moça falando que o meu tio conta que em nenhum momento sentiu medo, porque sabia que Deus estava com ele. Bom, ela disse: saia daqui. E ele repreendeu aquilo em nome de Jesus e aquilo voltou para a água. No outro dia, contou aos irmãos o que tinha acontecido e nenhum deles disse que escutou ele chamar, mas seguiram viagem para evangelizar em outras vilas ribeirinhas. Aninha, o meu tio fala que os anos que ele passou evangelizando ali foram anos de tormento, pois lá existe muitas pessoas que adoram demônios e fazem trabalhos de baixa vibração. Ele conta que já aconteceu de tentarem sufocá-lo durante a noite e não era ninguém. No final, ele e a esposa voltaram para sua cidade natal e ele não pensa mais em voltar para as comunidades ribeirinhas. Obrigada, Ana, por ler o meu relato e deixem nos comentários o que vocês acham. O que é aquela mulher? Sempre com respeito, por favor. Isso aí, se for comentar, que seja com respeito. Alguma entidade das águas? Algum espírito das águas ali que... Não sei. Que não queria o que ele estava fazendo por lá, não é? Mas olha que interessante, né? Imagina, você vê assim, era tipo, sei lá, eu já fico imaginando de todas essas lendas, essas coisas que são vistas na mata, nos rios, né? Eu falo o espiritual, aí eles habitam as matas, os rios, tem coisa aí. Tudo por dinheiro? Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fulana e hoje vim contar mais um relato. Dessa vez não é meu e sim da minha avó. Todos os nomes de cidades e pessoas já estão trocados. Vamos lá. Minha avó ama fazer apostas, principalmente a famosa aposta no jogo do bicho. Para quem conhece, sabe como é. Nesse período, minha avó estava precisando muito de uma grana. Então ela falou para o seu marido que no dia seguinte iria apostar no jogo do bicho. Ele disse que também ia, e assim caiu a noite. Quando chegou no horário das 11h30 da noite, ela saiu de casa sozinha e foi fazer uma simpatia que tinham lhe ensinado. Ela foi ao cemitério, fez umas coisas e ela conta que ao terminar essas coisas, escutou no pé do ouvido uma voz. Você sonhará com um animal que você tem mais medo. Quando ele se virar, você vai ver o número que tem em suas costas e você jogará. Não grite e não corra, apenas fique parada e continue dormindo. Olha, falou tudo isso. Feito isso, minha avó voltou para sua casa sem seu marido perceber e se deitou para dormir. Assim que deitou, bateu um sono repentino e ela viu ao longe um buraco bem grande que ela sentia que ela teria que ir até esse buraco. Ao chegar no buraco, ela conta que caiu e quando bateu a bunda no chão, viu uma cobra muito grande e preta. A coisa mais feia desse mundo, segundo ela. E quando a cobra abriu a boca... É isso? Não. E quando a cobra acho que abriu a boca para atacar minha avó, ela viu o tal número e deu um grito. Seu marido acordou no susto, né? Então perguntou o que tinha acontecido e ela apenas disse que foi um pesadelo. No dia seguinte, ela jogou o número sonhado. E Ana e assombrados. Bateu o número que ela sonhou certinho. Ela ganhou uma bolada, mas nunca mais quis fazer essa simpatia. Meu cunhado também realizou essa mesma simpatia, mas com ele não funcionou.
não funcionou muito, pois ele correu no sonho e não avistou o número. Ele viu o bicho, que ele tinha medo, e saiu correndo. Não ficou para ver o número. E então, assombrados, vocês teriam coragem? Fariam isso por dinheiro? Eu, particularmente, não faria. Ah, eu acho que não. Tanto que ela também não quis mais fazer, porque é uma forma fácil até, né, de ganhar dinheiro. Mas parece que o negócio é meio tenso. Teve um relato aqui, não foi? De uma moça que sonhou. Ela sonhou e depois ela viu, ou foi no sonho, um cara chegando com um carro na frente da casa dela. Tinha os faróis acesos, o cara estava lá dentro e a placa do carro, eu acho, tinha uns números. E aí depois ela jogou nesses números e acertou e também ganhou dinheiro. Não tem um relato nesse tipo assim aqui? Quem lembra? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.